um assunto aqui mais chato do bom sentido, né? Porque a gente vai falar talvez de uma das empresas do setor que sempre é tratado muito como a referência de qualidade, né? Que é Itaú, né? Não dá muito pano para uma pauta de uma conversa como essa aqui normalmente de bar, né? Mas tem um tema que recorrentemente aparece que é Itaú versus a Itaúsa, né? Para quem acompanha esse mercado sabe que existe um termo que é holding discount, né? Ou seja, sempre tem um desconto para a holding do papel. O ponto é que até muitos fundos que fazem long short, né, fazem as posições compradas versus vendidas, tentam explorar, arbitrar esse tipo de situação, porque vira e mexe isso acaba descolando muito ou menos, né? E nesse momento a gente está em níveis aí talvez recordes de desconto de uma para outra, enquanto o banco segue com um ROI super razoável aqui de 24%, né, um ROI sólido aqui no Brasil, mas com esse desconto crescente entre os ativos. E aí eu queria te perguntar, né, se tem alguma coisa que explica isso efetivamente, vocês se debruçaram lá no caso para tentar entender, e por que desse desconto tão expressivo da Itaúsa? Tá bem, primeiro, disclaimer, a gente é investidor de Itaúsa e não de Itaú, então a gente vê com bons olhos o desconto para estar investido hoje. Ficamos frustrados quando ele não fecha. Mas assim, dito isso, acho que assim, vamos separar a discussão talvez de longo prazo e curto prazo. Perfeito. Alongando o horizonte, você comprar com desconto o Itaú e o carrego dele de pagando dividendos, de crescimento de valor patrimonial, isso é mais rentável ao longo do tempo. Quanto mais você encurta a janela, menos relevante é a evolução do negócio e mais abertura ou fechamento do desconto. Então, se você é um investidor de longo prazo, aí, assim, eu até reconheço que há pares nossos que às vezes usam esse argumento do carrego e não vão manter a Itaúsa por tanto tempo. Mas quem for manter, quem mantiver por esse tempo, acho que tem essa vantagem sim. Aí agora, indo pro ponto de desconto, se faz sentido ou não faz. Sendo bem sincero, assim, hoje está em cerca de 25% de desconto. O motivo fundamental para esse nível tão grande, a gente não enxerga. Existe um motivo, assim, vamos lá. Acho que existe uma certa ancoragem, então tem várias holdings hoje no Brasil que negociam com esses descontos. Você pega a Goal em relação a Gerdau, a Bradespar em relação a Vale, acho que o próprio Grupo Simpar tem em graus diferentes. Então, como você mencionou, assim, descontos de holding são algo comum. Uhum. Agora, no caso do Itaú em si, quais seriam os motivos para isso? Você pode discutir o que são custos da holding. Então, despesas administrativas não são muito relevantes. O que existe mesmo e tem alguma relevância é o PIS e COFINS, o imposto, que a Itaúsa precisa pagar em relação ao JCP que ela recebe do Itaú. Então, esse JCP, inclusive, dependendo, pode passar por duas subempresas no meio, então é bitributado, então isso gera uma ineficiência. A combinação dessa ineficiência tributária com despesas administrativas é da ordem de 1 bi por ano, vai. Então, capitalizar, assim, em regra de bolsa, a gente capitaliza, né, para dizer o que é o valor de perpetuidade disso, multiplicar por 10 bi. Então, assim, a Itaúsa vale 120 bi, 8%, mais ou menos. Isso é um motivo, isso é fundamental, você deveria exigir realmente esse desconto faz sentido. Mais do que isso, parece muito mais uma ancoragem ou algum incômodo potencial de investidores com a alocação de capital da Itaúsa. E esse é um ponto para destrinchar. Isso é uma coisa que é difícil de entender o porquê tanto incômodo. Eu farei ressalvas à alocação de capital da Itaúsa mais à frente, mas só pela didática, Itaú é mais de 90% do valor da Itaúsa. E a grande alocação de capital que a Itaúsa faz é repassar 100% do dividendo do Itaú. Então essa decisão, salva essa ineficiência tributária, você deveria ser indiferente, deveria ver com bons olhos, né? Você sendo tão bem tratado quanto o acionista do Itaú. Outras opções de alocação de capital. Então, de novo, o que uma empresa pode fazer? Pode reinvestir no negócio, pode pagar dividendo, diminuir dívida bruta, pode fazer algum M&A, esse tipo de opção. Reinvestir no negócio na Itaúsa se mistura com M&A. E também ela pode desinvestir e alocar bem no ativo. A Itaúsa fez bons desinvestimentos nos últimos anos, o que a permitiu reduzir a dívida bruta no momento de alta de juros, então isso até foi bom. Indo para as investidas não Itaú, né? Vamos caso a caso. Há casos bons e há casos ruins. A NTS, que é a empresa de gasodutos da Petrobras,
são parceiros com a Brookfield, se eu não me engano. Esse é um investimento muito bom, mega gerador de caixa. A Copa Energia, antiga Copa Gás, também foi muito bom. Então, em hit ratio, por enquanto, eles foram bem. Agora eu vou contar a história que não foi tão boa. A Alpargatas investiram, não foi tão bom, realmente, não tem muito o que dizer. A Alpargatas em si não alocou também capital. A Motiva, a antiga CCR, eles investiram até agora, assim, foi um mercado meio de lado, ela também ficou de lado. A Egea, eles investiram. O relato da Itaúsa é de que foi um bom investimento e que, inclusive, o desconto, ele não diz toda a história, porque a Egea e a própria Copagaz são marcados a custo e não a valor de mercado. Isso eu acho mais subjetivo, porque pelo que a gente acompanha lá na Mantada do setor de saneamento, ela já está muito alavancada, então, a ver, mas digamos mais ou menos ali. E além disso, você tem uma empresa histórica do grupo que é a Dexco, né, Duratex. Essa, assim, acho que é mais antiga do que o próprio Itaú, tá na família. E essa foi mais ou menos. Mas, de forma geral, grandes alocações de capital, não foi tão mal. Repassa os dividendos, desinvestiu o resíduo de dívida bruta e uma assertividade meio que elas por elas, né, nas empresas menores. E você tem o grosso do valor sendo Itaú ainda. Então, eu não, vendo dessa forma, a maneira objetiva de desempenho e alocação de capital da holding Itaú, da Itaúsa, não tem um motivo para você atribuir muito desconto para isso para frente. Eu não estou defendendo aqui que eu acho que esse desconto vai fechar muito, salvo por um motivo que eu já explico, mas, assim, de qualquer forma, acho que pode ser um caso que gradualmente essa ancoragem no 25, 20, alguma coisa, se perca. Aí, o que é um motivo fundamental para o desconto fechar alguma coisa? O PIS que eu fiz em cima do JCP vai ser eliminado em 2027 pela reforma tributária. Então, a partir de 2027, esse custo que passa no resultado da Itaúsa vai acabar. Então, aqueles 1 bi que eu mencionei por ano de isso mais despesas administrativas vira, sei lá, 250 milhões. Então, isso é um motivo fundamental do porquê alguma coisa de desconto deveria fechar nos próximos anos. E isso já é uma coisa que nos anima. A outra coisa o Itaú está num momento super bom, que você mencionou. Então, retorno super alto. E com isso está com um payout, né, a proporção do lucro e distribuição dos acionistas muito alto. E com isso, como o JCP, que é o motivo da ineficiência, ele tem um limite por lei, o excedente disso tem sido via dividendos ou alguma recompra. Por esse motivo, assim, nessa proporção, a Itaúsa não é tão prejudicada, porque o JCP está limitado e o dividendo não tem nenhum ônus em cima. Então, é mais um motivo você não esperar um dividendo tão grande para frente. Então, a gente está, de novo, construtivo. A gente pode comprar hoje o Itaú, que não preciso rasgar mais elogios do que todo mundo já conhece aqui, com esse desconto. Então, a Itaúsa negocia com um múltiplo em linha ou abaixo do que os outros bancos privados, com potenciais catalisadores de fechamento de desconto, um muito evidente daqui a 2 anos, que é a reforma tributária. Aí cabe ao investidor esperar até lá e não só especular com isso. E aí, em cima disso, então, você está do lado da mesa que quer investir para longo prazo mesmo, para aproveitar esse carrego melhor de Itaú. É quase como se fosse um veículo que você está escolhendo para expressar uma ideia de investimento em Itaú. Perfeito. E até por isso a gente tem essa preocupação na Montaro, que não se empolgar só no múltiplo da Itaúsa. A gente tem que estar atento qual o múltiplo que o Itaú negocia. Que a gente também acha um múltiplo, assim, atraente, dado o Itaú como ele é, mesmo sendo um prêmio para o resto do setor. Só que se levasse para o extremo, se ficasse muito caro o Itaú, a gente tem que estar atento a isso com o fator de risco para a Itaúsa. Não é só porque a gente está falando com desconto que ela não vai acompanhar um de-rating, né? uma queda no múltiplo do Itaú. Você acha que tem parte desse desconto que pode ser justificado talvez por fluxo? Porque o estrangeiro tem entrado aqui no mercado brasileiro, normalmente ele compra Itaú e não Itaúsa. Isso é bem lembrado até. Assim, o Itaú, Itube 4, especialmente, é muito mais líquido do que Itaúsa, bem lembrado. Nos surpreende ainda ser magnitude de desconto, porque a Itaúsa é também uma ação bastante líquida. Sim. Mas sim, tem um fator técnico também. Dá para especular que assim, é um veículo mais evidente para o estrangeiro, seja porque objetivamente é Itaú e porque é bem maior no índice. Então, é um motivo justo. Perfeito, perfeito. E até sobre Itaú, né, assim, a gente aqui não cobre Itaúsa especificamente, mas a gente analisa o Itaú já há algum tempo, né, e a gente tem visto essa consistência na entrega do banco, né, acho que o banco conseguiu passar bem pela último ciclo de crédito ali, onde houve uma piora que afetou os concorrentes, e acho que ele leu bem isso, se antecipou, e eu acho que tem um quê ali de humildade que a gente elogia no banco, que é o fato deles terem reconhecido onde eles tinham um diferencial, que é no caso do alta renda,
e focado ali, tirado um pouco o pé do baixa renda. Então, acho que isso é uma vantagem. E além disso, acho que tem uma questão de transformação, né? Acho que o banco nos últimos, sei lá, talvez na última década, venha investindo muito, tanto na transformação digital como na transformação cultural do banco, né? Então, assim, mas ainda é um banco com 90.000 funcionários, e aí você vê hoje algumas fintechs, a gente pode falar sobre elas depois, que já tem número de clientes semelhante, mas operando com uma fração desse número de funcionários. Então a gente acha que tem algum espaço, a gente vê essa discussão, né? Muita gente, mas será que Itaú não já está caro? A gente acha que ele tem um prêmio em relação aos pares, é um prêmio justificado, né? E tem espaço talvez para ele ainda melhorar mais a sua eficiência, a sua rentabilidade, vindo dessa adequação do custo de servir, né? Acho que ele já fechou a agência. No ano passado, eu acho que ele fechou um número de agências, se eu não me engano, semelhante ao do Bradesco, que tem sido mais vocal em relação a isso. Então a gente acha que essa transformação digital ela tá em curso, acho que ela não parou ainda. E até um ponto, né, assim, acho que chega agora mês de abril, geralmente é quando a maioria das empresas faz a sua assembleia, né? E a gente foi dar uma olhada em composição de conselho, né, quando às vezes tem alguma modificação, né? E quando a gente compara o Itaú com o Bradesco, por exemplo, o tamanho do conselho ele é parecido, né? O Bradesco tem 11 membros, o Itaú tem 13. Mas quando você olha a composição, acho que tem, claro, as famílias, tem, no caso do Bradesco, tem muitos executivos de carreira, mas no Itaú você já vê algumas posições, né, dessas 13, 3 já são ocupadas por executivos que vieram de algumas empresas de tecnologia, como o iFood, o 99, tem uma outra empresa de tecnologia, né, que o fundador está no conselho do Itaú. Então a gente acha que assim, você ter pessoas com essas habilidades no órgão estratégico, né, da companhia, coloca a companhia na direção de cada vez evoluir mais, né? E assim, no fim do dia, acho que essa competição ela vai continuar existindo e lá na frente você vai ter os melhores vão sobreviver, né? Independente se ele é uma fintech, se ele é um banco incumbente, os melhores vão sobreviver e a gente acha que o Itaú está nessa direção de continuar investindo nessa transformação para ser o banco mais eficiente, reduzir o custo de servir e consequentemente, manter o nível de rentabilidade expressivo que ele tem. Esse ponto é super interessante, porque quando eu fui agora para Berkshire, eu tive uma surpresa curiosa, né? A gente conversou com várias pessoas lá, e a gente teve a oportunidade de conversar com uma turma que teve interação com as empresas investidas de capital fechado da Berkshire. E eles falaram um negócio interessante, né? Eles contaram pra gente que para mim foi razoavelmente chocante. O Buffett ou o time dele não interage com o management da companhia no seguinte sentido de ser ativista, dar uma dica, falar vai pra cá, não pra cá, né? E aí eu achei isso curioso, porque a imagem que você tem de fora deve ser uma excelente ideia você ter o Buffett como sócio, né? É alguém que entende muito de negócio, deu todos os balanços de A a Z do S&P, como ele fala, né? E na verdade ele faz zero de ativismo, né? Ele faz um bom dever de casa de saber que ele está se tornando sócio de pessoas melhores do que ele para tocar esse negócio. Ele acredita nesse potencial qualitativo ao longo do tempo e ele vai colhendo os frutos porque isso vai se refletir em números, né? Então até no próprio evento ele apontou para o Tim Cook e falou que ele tinha dado muito mais dinheiro para Berkshire do que ele mesmo, né? Que é justamente isso, entregar esse resultado e os números serem reflexo das pessoas. E aí, até puxando esse gancho que você fez, essa comparação entre os dois players para ver a opinião do Gonzaga sobre isso, né? Tem essa discussão, né? Porque de um lado você tem talvez o Bradesco com um conselho dando quase que uma cara do tipo cabeça mais de bancão mesmo, uma coisa mais conservadora, mais raiz, né? Uma coisa. E para quem conhece o Bradesco sabe que ele tem esse estigma no mercado, né? Sei lá, a galera fala, foi o último a abolir a gravata, coisa do tipo, né? Enquanto isso, você tem essa outra visão de conselho do Itaú, meio que se preparando justamente pelo grande incômodo, que eu lembro que a última vez que a gente fez um Sector Pickers de financials, de bancos, né, de setor financeiro, o grande tema era isso, assim, o Itaú vai acabar,
né? As fintechs vão machucar demais o Itaú, e olhando agora, né? Se vê o case de Nubank, por exemplo, tem vários cases aí impressionantes, né? A parte de investimento própria XP, né? Tem vários cases interessantes. Como é que você enxerga esse movimento assim? Você acha que é importante o banco se adaptar nesse sentido? Você gosta dessa visão? Ou você prefere ver, sei lá, igual um JP Morgan que saiu de Jamie Dimon lá falando que fazer home office não funciona, que você não aprende nada do porão? Como é que é esse paralelo para você, Gonzaga? Acho importante se adaptar com certeza. Acho, inclusive, o Bradesco, na gestão do Noronha, está dando sinais mais no sentido de que quer se mexer. Foi muito emblemático, ele contratou, agora me foge o nome do executivo, mas ex-Mercado Livre, na verdade, o responsável pelo Mercado Pago, para realmente ser o responsável pelo novo app que ele vai consolidar para a vida financeira de baixa renda e está desenvolvendo. Até uma pergunta, quantos apps o Bradesco vai ter? Porque tem o Digio ali, tem o Next, agora tem mais um cujo nome me fugiu. Isso tudo para dizer que Bits, assim, né? o quê? A carteira É o Bits. Beats também. Então, está sendo consolidado num só e estão vendo essa visão que precisa mudar. E nessa gestão do Noronha, acho que está investindo muito mais ali. Mas sim, acho que o ponto de partida ainda é muito diferente. O Itaú, acho que avançou mais, porque esteve preocupado com isso mais cedo. Isso é muito curioso, né? Porque houve uma janela ali, ainda mais no começo da pandemia, em que Bradesco, outros bancos, acho que reformaram o Itaú, que pareciam ter ficado para trás. O Itaú tomou menos risco de crédito e ainda estava num momento de muitos gastos para essa transformação em curso e pareceu apresentar resultados relativamente piores. E no longo prazo isso se pagou. Agora tem uma curiosidade histórica para comentar. Eu faço autocrítica como analista, eu acho que eu também exagerei do quanto que as fintechs lá atrás iam abocanhar de mercado em relação a hoje, né? Em relação ao quanto que eu estava disposto a pagar em múltiplos naquela época. Só que tem uma questão que é sutil, que isso era um pouco reflexivo, porque se o mercado continuasse por mais tempo pagando aqueles múltiplos por fintechs como estava pagando, era um orçamento quase infinito para elas realmente atacarem os incumbentes. Então, agora expost, né, é mais fácil dizer que é insustentável, realmente, olhando para trás, eram muitos excessos, mas se aquilo persiste por mais tempo, você tinha um orçamento para muito investimento pelas fintechs e talvez a história fosse ainda pior hoje. Você teve, aí foi duplo, duas coisas acontecendo, muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, as fintechs tiveram uma queda muito grande de valor, então o equity delas para elas captarem ficou mais caro, né? Vender ações, captar com ações, e o custo de dívida também aumentou muito. E em alguns casos também, não só ficou mais caro para elas competirem, mas também aumentou a vantagem competitiva dos bancos incumbentes. Então foi uma combinação que melhorou bastante. Assim, eu faço a minha autocrítica das análises que eu fiz talvez há um tempo atrás, mas acho que tem uma sutileza ali que a nossa realidade poderia ter sido outra, poderia ter sido outro caminho naquela árvore de decisões. Isso é extremamente interessante, porque daí então você está me dizendo que basicamente o cenário macro, de alguma forma, está transmitindo alguma coisa para o micro, né? Porque se você tem uma política monetária que permite, de repente, uma taxa de juros mais normal para padrões emergentes, né? Eu gosto de citar Colômbia, Chile, México, que vão ficar ali com uma taxa média histórica, quando está baixa, né? Quando está em padrões ok, digamos assim, entre 4% e 5%, o Brasil, enquanto está em momentos altos 9%, o Brasil tem uma taxa de 13% que vai para 15%. Isso porque a gente gasta muito, né, pisa no acelerador no fiscal e pisa no freio na política monetária. Então, se a gente consegue manter, e aí a nossa taxa baixou naquele período por reformas, e a gente foi para uma taxa mais normal de juros aqui no Brasil. Não estou falando da de 2% da pandemia, porque foi uma reação a um efeito pandêmico, mas se a gente de repente enxerga um cenário, obviamente não fazendo exercício de futurologia aqui, né? Mas se a gente enxerga um cenário que a taxa de juros consegue ir para um patamar mais comum entre os emergentes, e aí a gente tem um inverso desse cenário, ou seja, de repente a gente vê uma expansão de múltiplo de uma empresa dessa de crescimento, né? A growth stock. E o custo de capital caindo, isso pode fazer você mudar de ideia de novo? Dependendo da magnitude, sim. Acho que vai depender da magnitude desse movimento, de quão bem as empresas vão alocar capital, que vai estar mais barato. Acho parte do problema do porquê também as empresas, os entrantes não aproveitaram também, muitas alocaram mal capital naquele período. A gente vai depois conversar de alguns, mas sim, acho que. E aí, nisso, o meu modelo mental é uma fila em relação aos incumbentes do setor financeiro e quem pode ser o primeiro a cair. Acho que o senso comum hoje é o Itaú, é o último a cair. Mas você tem vários outros, mas muito mais atrasados.
E aí causa preocupação. Pega uma Caixa Econômica Federal, que a gente pouco interage, dá a impressão de estar ainda mais atrasada. Você pega, assim, o próprio Santander tem seus problemas, assim, eu acho que está indo muito bem, a gente até estava construtivo com ele, mas tem dificuldade, que ele não tem toda a rentabilidade do banco típico, né? A gestora de recursos já está com a holding, a adquirência está com a holding, então tem menos profit pools, né? Pools de lucro para acionar. E ao mesmo tempo você tem uma gestão consolidada lá na Espanha, né? Então deve ter alguma dificuldade de governança ali, de agilidade de tomar decisão. E aí vai indo. O próprio Bradesco reconheceu o problema e está correndo atrás, mas, assim, de novo, se a magnitude das mudanças fosse mais ágil, quem tivesse menos preparado ia sofrer mais. Então, como o Itaú parece estar mais bem preparado, ele tende a ser o último da fila dos grandes incumbentes a sofrer. Vamos falar dessa ameaça, então? Aí você me ajuda? Porque acho que neobanks tem um tema. Pode falar. Se puder, essa questão do Itaú ser o último a cair, né? Tem aquela piada, né, do cara que encontra o leão na savana lá, né, e ele começa a botar o tênis de corrida e fala, pô, mas você vai correr mais rápido do que o leão? Fica, não, só preciso correr mais rápido que você. Então acho que o Itaú, ele botou o tênis de corrida dele lá e falou, cara, eu não sei quem é que essas fintechs vão derrubar, mas eu só preciso correr mais rápido que vocês, né? Então acho que um pouco esse paralelo, né?